dar o meu bom dia. Bom dia. Graças a Deus por Ele nos permitir esse momento, que seja um tempo de edificação para as nossas vidas, tempo de renovo aí, de crescimento em Cristo, crescimento na comunhão, que Ele abençoe o nosso tempo. Amém. Eu gostaria de ler Colossenses 3, 15 a 17 com os irmãos, se você tem a sua Bíblia aí. Esse eu digo para alguns dos irmãos da igreja, né? Esse são uma daquelas passagens ou versículos que a gente precisa anotar bem, memorizar, porque nós precisamos. Colossenses 3, o verso 15 a 17, ele diz assim: a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém. Deus nos abençoe e nos direcione nesse momento. Vamos fazer uma oração? Eu vou convidar o irmão Aleno, por favor, essa é a direção do Senhor para esse dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos alegres com o privilégio que o Senhor nos dá, Pai. Deus, estamos aqui reunidos, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia, Pai. A Deus, pedimos a Tua direção, Pai, esse encontro de homens, em tudo que for feito, Pai, na palavra, nos hinos, Pai, na comunhão. Senhor, seja ser louvado, possa ser tudo feito para a Tua glória, Pai. Muito obrigado, Pai. Ser com as familiares, ficar em casa e abençoa, Pai, o nosso tempo aqui. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Nós vamos começar com uma série de cânticos aqui, hinos e cânticos espirituais. Número 58, Tu és fiel, Senhor. Esse é um daqueles hinos que passa de geração em geração e a gente continua lembrando. Eu falo de verdades, verdades eternas. 58, Tu és fiel, Senhor. Nunca faltaste.
Deus que mantém sua misericórdia e sua fidelidade sobre nós. Vamos cantar ainda, deixa eu só pegar aqui a minha cola digital, 262, nosso próximo cântico, guarda o teu coração. Muitos conhecem, guarda o teu coração, beleza. Nós cantaremos 415, o último desta manhã, e aí em seguida nós faremos mais uma oração e eu passarei a palavra ao pastor Carlos. Bom, 415, vamos ficar em pé os que podem. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Salvação pela graça nos dá.
oração e aí eu passo a palavra ao pastor Ricardo em seguida. Pai Santo, nós te louvamos pelos hinos entoados, que sejam verdades em nossas vidas. Pedimos ao Senhor a direção para ouvirmos a tua palavra, que o Senhor abra os nossos entendimentos para que venhamos entender e praticá-la. Use o pastor Ricardo, use esse tempo para nos desafiar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. Todos conhecem o pastor Ricardo. Pode se apresentar. Bom dia, irmãos. Bom dia. Louvado seja o Senhor por esta linda manhã. Amém? Amém. Bom, o tema do nosso acampamento de hoje, né, o nosso encontro de homens, não acampamento, é idôneos. Homens idôneos. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler versículos 6 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo. Vamos ficar em pé em reverência à leitura da palavra. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela boa comunhão que o Senhor nos tem proporcionado. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, agradecido seja o nome do Senhor nesta reunião, neste culto a Ti, pelos louvores, ó Pai, que a Ti foram cantados hoje, que o Senhor possa receber os nossos louvores. Abençoa-nos agora, ó Pai, com a Tua palavra, com a pregação da palavra do Senhor. Usa o Teu servo, nos dá atenção, nos dá, ó Pai, concentração e nos ajude a compreendermos, ouvirmos a voz
do Senhor nesta manhã, Pai. Para a honra e glória do Senhor pedimos, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar. Bem, irmãos, vamos pegar aqui primeiro o contexto da passagem que acabamos de ler, de 2 Timóteo. Como sabemos, Paulo e Barnabé foram chamados por Deus para serem missionários, fazendo viagens, espalhando a mensagem do Evangelho. A primeira viagem, apesar das dificuldades, foi uma bênção. Paulo, então, os irmãos podem ver isso em Atos capítulo 15, decide voltar e visitar as igrejas por onde eles tinham passado, as igrejas que eles tinham fundado, e para ver como estavam os irmãos. E assim ele convida Barnabé para iniciar, então, a segunda viagem missionária. Barnabé, nesta ocasião, gostaria de levar com ele o jovem Marcos, João Marcos. Mas Paulo não queria que Marcos acompanhasse eles, porque Marcos tinha desistido no meio do caminho de prosseguir com eles na viagem. Por causa disso, Paulo e Barnabé tiveram uma forte discussão e se separaram. Barnabé seguiu viagem com Marcos e Paulo seguiu viagem com Silas. Quando Paulo e Silas chegaram na região das cidades de Derbe e Listra, eles encontraram Timóteo, que tinha bom testemunho então dos irmãos, e Paulo desejou que Timóteo o acompanhasse nas viagens. E Timóteo aceitou e prosseguiu viagem com o apóstolo. Sendo assim, o jovem Timóteo ficou no lugar do jovem Marcos. E Timóteo se tornou discípulo do apóstolo, sendo treinado através da observação e dos estudos ali aos pés do apóstolo Paulo. Certamente que Timóteo aprendeu muito convivendo com o apóstolo e ouvindo dos seus ensinos. Timóteo, então, ele ficou, com o passar do tempo, ele ficou responsável pela igreja de Éfeso, uma importante igreja, bem doutrinada, numa região onde o povo era muito idólatra, adoradores da Diana dos Efésios, e esse foi um enorme desafio para o jovem Timóteo. Timóteo era jovem, sabemos disso porque Paulo escreve para ele que ninguém deveria desprezar a mocidade dele. Então tudo, naquela época, era tudo muito novo, as igrejas estavam no seu início. Timóteo, embora fosse um homem de fé, sabia que tinha uma enorme responsabilidade em suas mãos. Então, além de liderar, pastorear, pregar, Timóteo ainda teria que lidar com a perseguição que acontecia naquela época. Nero era o imperador e na época culpava os cristãos pelo incêndio em Roma que ele mesmo causou para limpar o terreno para um novo complexo do seu palácio. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, os irmãos podem olhar aí que ele diz das lágrimas de Timóteo. Paulo menciona as lágrimas de Timóteo. Por que será que Timóteo chorava? Porque a responsabilidade de ser um cristão naquela época era muito difícil. De ser um pastor, ainda mais. Em 1 Timóteo 5,23, Paulo menciona que Timóteo tinha um problema no estômago e frequentes enfermidades. Não fica claro as razões nem quais eram essas enfermidades, mas podemos pressupor que Timóteo tinha problemas estomacais devido à ansiedade, preocupação quanto ao futuro, e estou aqui dizendo apenas uma possibilidade. Quando nós temos desafios grandes à frente, um ministério difícil, alguns pastores, missionários ficam com alguns problemas de ansiedade. É natural acontecer isso, né? Mas a graça de Deus nos é suficiente e nos restaura a alma. Podemos então entender pelas palavras de encorajamento do apóstolo Paulo que Timóteo estava desanimado, ou melhor, desanimando, digamos assim, pensando em desistir, estava ficando tímido, covarde, perdendo a coragem de trabalhar para o Senhor. Vendo o apóstolo Paulo sendo perseguido e preso, o apóstolo Pedro preso, o apóstolo João preso, os demais apóstolos morrendo, os irmãos das igrejas sendo perseguidos. Isso provavelmente começou a fazer alguns crentes naquela época desanimar, alguns desistirem. Vários nomes são citados como os que desistiram ou abandonaram o caminho, abandonaram o apóstolo Paulo. Demas foi um deles. E certamente para Timóteo,
não estava sendo fácil. Paulo então escreve 2 cartas a Timóteo. Primeiro, instruindo a respeito de assuntos práticos na igreja, como adoração no culto, qualificação dos pastores e diáconos, confronto aos falsos mestres, como também ele escreveu palavras de encorajamento para Timóteo, que nós vemos na segunda carta a Timóteo, que é onde nós estamos, então, o nosso texto base de hoje. A segunda carta é, na verdade, uma carta de encorajamento, encorajando Timóteo a não desanimar e a não desistir. E mostra também que alguns homens abandonaram o apóstolo, abandonaram o trabalho do Senhor, enquanto outros que se mantiveram firmes e fiéis. Mostra, então, isso. Paulo, então, exorta Timóteo que, você pode olhar no contexto da carta, de que há alguns que estão desistindo, alguns que estão se mantendo leais, alguns que estão se mantendo firmes. Paulo quer que Timóteo se permaneça firme e que ele encontre outros homens que sejam firmes, fiéis e leais, para que Timóteo possa fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez com ele. Treiná-lo, ensiná-lo, para que ele pudesse futuramente treinar e ensinar a estes outros demais homens que fossem fiéis. Também Paulo exorta Timóteo que, assim como o apóstolo confiou nele, o treinou, lhe deu responsabilidades, assim Timóteo deveria fazer com os outros homens também. Mas esses homens deveriam ser fiéis e idôneos para instruir, idôneos para transmitir a preciosa mensagem do Evangelho a outros homens que também fossem fiéis e idôneos. Sendo assim, nós vamos fazer aqui uma pergunta, quais foram as características de Timóteo que o fizeram ser considerado uma pessoa idônea para o apóstolo Paulo ter tanto investimento na vida dele, o levá-lo nas viagens, investir na vida dele, gastar tempo, escrever 2 cartas para ele. O que é que Paulo viu em Timóteo que fazia dele uma pessoa idônea para receber a mensagem, esse bom depósito? E quais são as qualidades, as características bíblicas que caracterizam um homem como idôneo para receber e carregar o tesouro do Evangelho? Nós podemos colocar um padrão mundano, um padrão humanista, ou nós podemos colocar um padrão bíblico. Qual é o padrão bíblico que nós vemos, encontramos na palavra de Deus, que o homem ele pode ser considerado um homem idôneo? A primeira característica que nós podemos encontrar no texto aqui, que nós estamos vendo, da carta de 2 Timóteo, são as lágrimas. As lágrimas. Primeira característica podemos encontrar no texto são as lágrimas de Timóteo. Veja, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Dizem que o homem não chora, na verdade, mas biblicamente os homens de Deus choram sim. Timóteo chorava por saber do sofrimento do apóstolo Paulo, sofrimento que a igreja de Cristo estava passando. Timóteo ele foi testemunha ocular das perseguições que o apóstolo sofreu. Nós temos que lembrar que o nosso mestre, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, chorou. Depois, ao saber ali que seu amigo Lázaro estava sepultado, estava morto, Jesus chorou. Mesmo Jesus sabendo que iria ressuscitá-lo, Jesus chorou. Pedro chorou amargamente por ter negado Jesus. Esdras chorava por causa do pecado do povo. Homens que estavam se casando com mulheres estrangeiras. O texto de Esdras nos diz, Esdras 10:1, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, por causa do pecado dos homens que estavam se casando com as mulheres estrangeiras. Então nós vemos Jesus, Pedro, Esdras, os homens de Deus chorando. Senhores, não é que nós devemos ser homens que como crianças choram à toa, mas a Bíblia nos ordena que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. E esse mandamento, essa ordenança bíblica não é apenas para as mulheres ou crianças. Esse mandamento bíblico é para os homens. Chorai com os que choram.
Qual foi a última vez que você chorou arrependido diante de Deus pelos seus pecados? Quando foi que você chorou intercedendo pela tua igreja? Quando foi que você chorou suplicando a Deus por salvação de almas? Pela tua família, pela família do teu pastor, pelos missionários. O Salmo 126, 5 e 126, 5 e 6 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Fidelidade é isso, irmãos. Manter a fé e a obediência mesmo em meio às dificuldades. Timóteo, mesmo com lágrimas, problemas no estômago, frequentes enfermidades, não desistiu, permaneceu, mesmo com todos os fatores que vieram para desanimá-lo, ele seguiu em frente, mesmo diante de duras perseguições, ele seguiu em frente, não desistiu do seu posto. O texto diz, de Salmo 126, quem sai andando e chorando, e o contexto é que ele está semeando. Então não são lágrimas de um desistente, alguém que perdeu na batalha, sentou e foi chorar. Mas são lágrimas de um persistente. Ele anda chorando, mas ele anda, ele não para. Ele persevera, ele continua. Mesmo chorando, ele continua semeando. Lágrimas expressam emoções. Choramos quando estamos emocionados. Então, lágrimas expressam emoções de que há interesse em algo. Há um coração envolvido naquilo, naquele ministério, naquele trabalho. Que há tristeza quando algo não dá certo, ou há pelo menos a esperança de que aquilo vai prosperar, mesmo que seja difícil. O problema é quando os homens cristãos se tornam apáticos, se tornam sem emoção na obra de Deus. Emoção no sentido de ter o amor, o coração na obra de Deus, amando a Deus de todo o coração, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Não se importa com o Evangelho, com o avanço do Evangelho, não se importa com as almas perdidas, não se importam, não se arrependem dos seus pecados, não choram com os que choram. Eles se tornam apáticos, frios. Homens egoístas pensam apenas em si mesmos e nos seus interesses. Perderam o interesse em ver o progresso da obra de Deus, de ver o nome de Deus sendo engrandecido. Há homens que ao invés de chorarem, fazem os outros chorar. São tão rudes, apáticos e egoístas que fazem os que estão ao seu redor sofrerem. E isso dentro da igreja de Cristo. Não temperam suas palavras, não contribuem com as orações, não contribuem financeiramente na obra de Deus, não apoiam os pastores, causam confusão na igreja. Como os podemos considerar homens assim, fiéis e idôneos? Homens, não precisamos chorar na frente dos outros, mas devemos chorar na presença de Deus. Derramar o nosso coração na presença do Senhor. Clamar ao Senhor por nós mesmos, pela nossa igreja, pelos perdidos, pelas nossas famílias. Chore com os que choram. Existe a simpatia, que é quando nós nos simpatizamos com alguém. Temos um bom relacionamento, então nós somos simpáticos, somos educados, somos agradáveis. E existe a empatia, que faz brotar uma vontade de compreender e conhecer melhor a outra pessoa. Empatia é tentarmos entender os outros. Temos a capacidade de ver e compreender a realidade através dos olhos dos outros. É um envolvimento empático interno. Então, chorar com os que choram é ter empatia. Não apenas ficar chorando o tempo todo, mas é se envolver, buscando meios de socorrer aqueles que estão sofrendo. Lágrimas. Precisamos ser homens que derramam lágrimas, e não homens duros de coração. Segunda característica que nós temos aqui, irmãos, é a fé sincera. Versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice,
e eu estou certo de que também em ti. A fé falsa e a hipocrisia espiritual, sem dúvida, tem sido o maior veneno que tem minado e impedido o crescimento das nossas igrejas. A hipocrisia espiritual tem impedido o crescimento das nossas igrejas. No capítulo 1, versículo 3, Paulo registra que servia a Deus com uma consciência pura. Note, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. No versículo 5 ele menciona a fé não fingida de Timóteo, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Consciência pura. Consciência se refere à parte interna do homem, à parte invisível. A consciência é a nossa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. E isso nos é dado por Deus. O padrão de certo e errado não é a nossa consciência, mas a palavra de Deus. E por isso, a nossa consciência deve estar submissa à vontade de Deus revelada, à palavra de Deus. Quando pecamos, o salvo, o Espírito Santo apela à nossa consciência, somando-se a isso a confrontação com o conhecimento que temos da palavra de Deus, e assim o Espírito Santo age para nos trazer ao arrependimento. Consciência nos faz lembrar do que conhecemos da palavra de Deus, o Espírito Santo opera e nos traz ao arrependimento. A nossa consciência possui um certo grau de sensibilidade. Se a pessoa, ao sentir o peso na consciência, ou o peso dos seus pecados, e ignorar e continuar lutando contra, logo a consciência vai se tornando insensível, como calos nas mãos. E então a pessoa perde a capacidade de fazer a distinção entre o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que é santo e o que é profano. Então para ela se pode fazer qualquer coisa, então, mesmo que aquilo seja contrário à palavra de Deus. Ela então não tem mais, digamos assim, peso na consciência. É o que a Bíblia chama de cauterizar a consciência. Por exemplo, quando Jesus defendeu a mulher pega em adultério e disse que quem não tivesse pecado lhe atirasse a primeira pedra, o texto de João nos diz que eles, ouvindo esta resposta e acusados pela sua própria consciência, começaram a retirar-se um por um, então, a começar pelos mais velhos e depois pelos últimos, pelos mais novos. Também temos Paulo mencionando, por exemplo, em 1 Timóteo 4,2 ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. E também Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Está cauterizado, está corrompido. Para eles não tem mais certo e errado. No nosso serviço a Deus, irmãos, a nossa consciência deve estar pura. Ou seja, devemos estar tranquilos diante de Deus que não devemos nada a Ele, que não temos nenhum pecado nos acusando diante de Deus. Isso é idoneidade. É ser honesto, sincero, puro, alguém em quem se pode confiar, uma pessoa idônea. Deus disse para Samuel que homens veem o externo, mas Deus vê o coração. A fé deve ser sincera, não fingida. Não há ninguém que saiba fingir tanto a santidade quanto os próprios crentes. Os cristãos são especialistas em fingir santidade. Nós nos aperfeiçoamos nisso. Acaba que nós aprendemos como agir, o que falar, o que vestir, para parecermos santos aos que estão ao nosso redor. Há muitos homens que se escondem atrás do seu conhecimento, até mesmo do seu conhecimento bíblico. Você olha aquela pessoa, ela tem tanto conhecimento, você nunca vai pensar que ela é uma pessoa que tem pecados escondidos na vida dela. Irmãos, entendo que o que o Senhor Jesus condenou nos fariseus e escribas não foi o fato deles conhecerem as Escrituras. Pelo contrário, Jesus reconhecia que eles examinavam as Escrituras, que eles eram mestres em Israel e debatia com eles no nível de conhecimento que eles tinham. O que Jesus condenou nos fariseus foi a hipocrisia.
Vamos ler em Mateus 23, abra comigo, Mateus 23, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que Jesus condenou neles? A aparência externa. Ou seja, uma fé fingida. A fé fingida. Pareciam por fora belos, justos aos homens. Mas Deus que conhece o coração, Jesus que conhecia os corações, dizia: por dentro vocês estão cheios de corpos mortos e vermes, cheios de toda iniquidade. Homens e irmãos, de nada adianta as pessoas estiverem bem vestidos, ser uma pessoa de boa eloquência, cantar bem, pregar bem, ter um bom conhecimento bíblico. Tudo isso é importante, não vamos pegar isso e jogar no lixo. Mas de nada vale se por dentro você está podre, com pensamentos impuros, com más intenções, guardando rancor, sendo invejoso, com amor ao dinheiro, com pecados escondidos. De que adianta ter uma vida de cristão apenas perto dos outros cristãos? Ou no domingo na igreja, e fora da igreja ter uma vida mundana, em casa assistindo e ouvindo o que não agrada a Deus, o que é condenado diante do Senhor, no serviço ou na escola ou faculdade, tendo conversas torpes e se envolvendo com o mundo. De que adianta se na igreja você é reconhecido como super crente, mas em casa não ama a esposa, não trata bem a esposa, não conduz os filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Quer saber quem é o homem de verdade, como é o homem de verdade? Pergunta para a esposa e os filhos. Mas entenda que mais do que a esposa e os filhos, quem conhece o homem de verdade é Deus. Pois pode ser que este homem esteja enganando até a sua própria família. Deus sabe que você não está lendo a Bíblia e orando durante a semana. Deus sabe que você não está se enchendo do Espírito Santo durante a semana e depois reclamando dos cultos e das pregações que não fazem efeito na sua vida. Deus está vendo a tua infidelidade e hipocrisia. Porque muitas vezes nossas igrejas têm dificuldade de crescer espiritualmente. Não é apenas por causa disso, mas um dos fatores fortes que tem impedido o avanço das nossas igrejas é a hipocrisia espiritual. Uma igreja não cresce, não se desenvolve se os crentes não estão se alimentando da palavra. Não cresce se os crentes não estão orando. E eu me refiro ao crescimento espiritual e também ao crescimento numérico saudável, salvação de almas. Para que Deus vai salvar almas para colocar no meio de um povo carnal? Paulo exorta aos romanos: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Saiba que Deus está sempre provando a fé dos seus filhos. E Deus vai provar a tua fé também. Deus vai provar a tua fidelidade a Ele. As provas, as tribulações são sempre a melhor maneira de se revelar quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Se você está sendo um crente hipócrita, as provas virão sobre a sua vida e vai revelar quem você é. Então seja verdadeiro diante de Deus. Esse encontro aqui, irmãos, é um bom momento para termos comunhão com os irmãos. Jogar um futebol, se refrescar na piscina, mas é também um bom dia para se reconciliar com Deus, se você não tem andado sinceramente diante do Senhor. É um bom dia para fazer um compromisso com Deus de voltar para casa um homem verdadeiro, um homem sincero diante de Deus, um homem idôneo, um homem que vai se importar com as coisas de Deus, um homem que vai chorar
pela causa do Evangelho. De que adianta toda diversão, todo sorriso no rosto, mas com a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Abra comigo agora em Tiago capítulo 4. Veja o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, vós que sois hipócritas, falsos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Temos que ter uma fé sincera. Acã tomou das coisas condenadas que Deus tinha proibido o povo de pegar, e escondeu na sua tenda, e a ira de Deus se acendeu contra Israel, e Israel perdeu na batalha contra a pequena cidade de Ai. O pecado escondido de Acã prejudicou todo o seu povo. O pecado escondido de muitos homens está prejudicando o povo de Deus. Muitas vezes temos tido derrotas, somos impedidos de vencer, somos impedidos de avançar, porque há pecado escondido no arraial do povo de Deus. Afligidos, lamentai, chorai. É tempo de alegria, é tempo de confraternização, sim, mas também hoje é tempo de aflição. É tempo de chorar, é tempo de lamentar pelos pecados diante de Deus. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Deus está presente hoje aqui, irmãos? Sim ou não? Amém ou não? Amém. Então, humilhai-vos na presença do Senhor. Hoje é o dia, Deus está presente. Hoje é o dia de você se humilhar diante do Senhor. Hoje é o dia de você se colocar diante de Deus. E eu digo para você, é melhor você chorar arrependido pelos seus pecados hoje, do que passar toda a eternidade chorando por causa deles. Qual vai ser a tua decisão hoje? O homem idôneo, ele tem lágrimas, e o homem idôneo, ele tem uma fé sincera. Nesse momento nós vamos orar, vamos orar, vamos conversar com Deus agora. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo desafio da palavra do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos idôneos diante do Senhor. Nos ajude a termos o coração na obra, termos o amor pelo Senhor. Nos ajude a termos uma fé sincera diante do Senhor, ó Pai, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, e não apenas para sermos vistos pelos homens, porque o Senhor está vendo tudo, nosso interior e nosso exterior, ó Pai. Esteja, Pai, com os homens aqui hoje. Esteja com aquele homem que precisa tomar, ó Pai, agora um compromisso com o Senhor, que quer pedir ajuda do Senhor neste momento, para ser um homem verdadeiro, sincero, com a ajuda do Senhor, ó Pai, no seu dia a dia, nos seus afazeres, ó Pai. Ainda, irmãos, de olhos fechados, talvez haja alguém que gostaria de ter uma conversa com Deus agora. Vamos dar um momento agora de oração, para que você possa orar, conversar com Deus, se colocar diante do Senhor e pedir a ajuda de Deus, para ser então um homem com a fé sincera e um homem com o coração na obra de Deus, derramando lágrimas diante do Senhor. Você e Deus agora. Ainda na Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, para que não venhamos a cair, para que não venhamos a desistir, mas que possamos andar firmes na Tua presença, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abençoe aqueles que estão, Pai, tomando um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus pedimos, Senhor. Amém. Pastor Flemilson.